Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor para quem chegou agora. Vamos dar início a mais um devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos iniciando mais uma manhã aí com o Senhor. E eu gostaria de convidar a Eliana para poder estar fazendo a oração inicial, tá orando pelo nosso devocional, né? Pela ministrante da palavra hoje, a Lu. Amém? Você pode abrir seu áudio, Eliana? Tá podendo? Amém, glória a Deus, Pai do Senhor, coisas lindas do Senhor, princesas maravilhosas. Vamos lá, vamos orar sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença, papai. Deus abençoa, meu Pai eterno, as nossas famílias. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, este dia chamado hoje, porque ele te pertence, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai amado, que tu venha usar a tua serva, meu Pai. Que seja o Senhor falando sobre a boca dela, Senhor, administrando, meu Pai, a palavra, para que a gente do outro lado, Senhor, desta telinha, venha sentir a tua presença, Pai. Porque toda a honra e toda a glória é para ti. Obrigado, Pai amado e querido, por mais este dia na tua presença. Esta é a minha oração, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se puder e deixar, eu quero louvar. O Senhor com vontade de louvar, adorar o Senhor. Amém, eita glória. Pode louvar, porque a Em nome pastora de bota para a gente Jesus. louvar antes da palavra, né? Não sei. Não, pode ficar à vontade, é agora mesmo. Então vamos lá, vamos louvar para este Deus lindo e maravilhoso. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Estão ouvindo? Sim. Curve a cabeça e reflita. Tem uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Oh, aleluia. Você mal consegue falar. Deus já ouviu seu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, Ele sabe. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Vem vitória aí. Está criando consolo para sua alma. Oh, aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto, não chora mais. E tem calma, porque vai passar, vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Enxergar a solução para tudo que te acontece. Oh, aleluia.
Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Oh, Espírito Santo, toma em tuas mãos, Senhor. Cada um que precisa de ti nesta hora. Vai guardando, protegendo. Oh, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele sabe. Ele sabe. Ele estudou falar que vai mudar seu mundo. Oh, Espírito Santo, Ele está enviando um consolo para sua alma. Olha Ele curando, olha Ele curando. Ele enxuga essas lágrimas do rosto e tem calma. Oh, aleluia. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, só crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Olha o anjo passando aí. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Deus. Tu és lindo e maravilhoso. Glórias a Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Recebe cura, recebe o que está engavetado, o que está escondido. Joga todas as mágoas, perdoa. E a bênção já está na mão de vocês. O anjo passou aí visitando cada uma de vocês que está aqui nessa telinha, com a bandeja entregando o que vocês precisam. Não que seja da vontade de vocês, mas que seja da vontade do Senhor. Recebe tudo de bom neste dia chamado hoje. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado, Jesus. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Jesus, você consegue abrir seu áudio aí? Oi, glória a Deus. Sona-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha onde, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerto, ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui minha vida,
Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha no sono, vento sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Já começamos com muita adoração, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já foi orado, né, pela ministrante da palavra hoje, que você, Luciane, possa ser cheia em nome de Jesus, transbordar aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, não aquilo que você preparou, mas o que Ele preparou, e que se houver uma pessoa só que precisa ouvir a voz do Senhor nesta manhã, que a palavra venha direto no coração da pessoa, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Seja usado. Amém. Glória a Deus. O som tá tudo certo, Lana? Perfeito. Bom dia, queridas. Ontem de noite a pastora Amália me chamou e tinha um compromisso marcado, mas eu aprendi com o meu pastor que a gente, quando é convocado a servir na obra, a gente precisa dar liberdade ao Espírito Santo, né? E quando começa, a gente sabe, mas quando termina, é ele que define, né? Então eu fui lá e eu botei o compromisso um pouquinho mais tarde, e hoje eu quero convidar as irmãs para a gente refletir um pouquinho juntas, né, na palavra que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, né, se vocês tiverem aí em mãos a palavra e quiserem acompanhar, eu vou começar a leitura aqui, tá? Que diz, o Senhor Jesus diz assim, então, o reino dos céus... De novo, Lu, por favor. Mateus 25, do 1 ao 13. Certinho? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai querido, Pai amado, nós colocamos essa palavra diante de Ti, Senhor, e agora eu te peço, anula todo o meu eu, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade para agir, falar e tocar cada vida do outro lado, Senhor. Não é a distância que nos separa, Senhor, mas é o Teu amor que nos une. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entender a Tua voz nessa manhã. Amém e amém. Glória a Deus, irmãs. Essa palavra é uma palavra muito séria, né? Existia um momento ali em Mateus 24 e 25, em que os apóstolos de Jesus, eles estavam vendo ali a proximidade dos acontecimentos, e eles começaram a fazer uma série de perguntas para Jesus, né, a respeito de diversos assuntos. E devido à cultura, devido aos acontecimentos da época, a forma que Jesus encontrou de falar com eles, de uma forma que aquilo ficasse gravado no coração dele, e sendo Jesus alguém que sabia de tudo e de todas as coisas, ele também pensando em nós, ele deixa os seus ensinamentos através de parábolas, né, que nos obriga a quê? A refletir, a ter uma busca mais constante da palavra, para que nós possamos entender o que ele estava falando, né? O ministério de Jesus, ele durou 3 anos, né? Por 3 anos Jesus ministrou na terra, e se nós olharmos para a palavra dele, nós vamos encontrar muitas palavras, muitas parábolas, né? E essas parábolas incluem profecias. Esse ensinamento aqui é um ensinamento escatológico. Quando Jesus fala a respeito das 10 virgens, ele está falando de futuro. Jesus está falando de algo que vai acontecer, que ainda não aconteceu, que é a busca da sua igreja, né? Através dessa parábola, Jesus alerta, exorta, mas ele tem vários ensinamentos dentro dela, que é para os nossos dias atuais, da forma que nós estamos conduzindo a nossa vida enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, né? E eu já vi muita discussão a respeito dessa parábola na internet, né, entre os pastores, né, mas o foco central dessa parábola é deixar o povo de Deus ciente, né, que nós somos igreja e que Jesus virá nos buscar, e que enquanto nós aguardamos esse momento, as nossas lamparinas precisam estar cheias e com reserva, e a nossa reserva é o Espírito Santo, né? E Jesus Cristo, quando fala a respeito da parábola das 10 virgens, ele está comparando o acontecimento da vinda e o reino dos céus com um típico casamento judeu, né? E para que a gente consiga entender um pouquinho melhor do que Jesus está falando, eu vou convidar vocês a ir lá para aquela época e a gente entender o que era o casamento judeu, como que ele era feito, né? O casamento judeu, ele era dividido em 3 partes, irmãs, tá? A primeira parte era a parte da promessa, né? A primeira etapa era quando os pais ainda se reuniam, as crianças muito pequenas ainda ali na fase da inocência, e de forma muito, muito sábia, eles se encontravam ali, né? O marido, a esposa, e eles comprometiam os filhos, ou seja, a dependência total dos pais, né? Ali já existia um compromisso entre as famílias, né? Mais para frente, numa idade mais madura, existia a segunda etapa dentro do casamento judeu, né? Que era a fase do compromisso firmado,
É mais ou menos o que a gente pode comparar com um noivado aqui no Brasil, tá? Mas algo muito mais sério, né? É aquela etapa assim, onde os pais se reuniam, os filhos ali se conheciam, o pai do noivo levava presentes ou os dotes, né? Como eles chamam, e aí sim se selava um compromisso, e a partir desse noivado, esse compromisso já não tinha mais volta. Era algo muito sério, ele já tinha o peso de um casamento, porém aguardando os preparativos do casamento. E o que eram esses preparativos, né? E é a última etapa do casamento judeu, né? E é aí que entra a sabedoria de Jesus ao descrever, né? O noivo e a noiva selavam ali o compromisso nessa segunda etapa, e enquanto o noivo fazia os preparamentos de uma casa, né? Um local nos fundos da casa do papai dele. Olha só como Jesus, né? É tão incrível, né? Mas aí o noivo voltava, ele fazia essa edificação nos fundos da casa do pai dele. Para quê? Para quando isso estivesse pronto, ele ia buscar a noiva no local que ela estava aguardando, para levar para esse lugar, para então ter as núpcias nos fundos da casa do pai, né? Então, essa era a cultura dos judeus naquela ocasião. Só que ali não tinha luz, né? As ruas eram ruas estreitas. Então, como que acontecia? O noivo, ele convidava amigos e a noiva convidava 10 amigas. Essas 10 amigas, elas permaneciam com a noiva enquanto essa edificação estava ficando pronta. Não se sabia o tempo que ia levar, porque se contava, né, com diversos acontecimentos nessa trajetória. E aí as amigas das noivas ficavam ali, né, ajudando ela. E aí, quando a edificação estava pronta, que o noivo já podia buscar a noiva para levar para casa, lá para os fundos da casa do papai dele, para poder fazer as bodas, poder comemorar a festa, então à noite, essa cultura acontecia no período da noite, os amigos do noivo saíam na frente, o noivo ia, e à frente do noivo ia um porta-voz, anunciando e gritando em alta voz que o noivo estava chegando. Para quê? Para que as amigas da noiva saíssem com suas lamparinas para iluminar aquele caminho até a chegada do noivo ao encontro da noiva. Então, de maneira muito sábia, Jesus traz essa tradição, né, comparando o reino dos céus com um casamento judeu, né? E aí, cada versículo dessa parábola eu encontro os cuidados do Senhor. Por quê? Porque Jesus fala em 10 virgens. Todas eram puras, porque a virgindade, ela tem o simbolismo da pureza, né? Mas não era porque as virgens eram virgens ou puras que todas eram prudentes. E aqui entra um ensinamento para nós, queridas. Não é porque somos igreja, porque todas estamos congregando, porque todas estamos na comunhão, que estamos preparadas para a vinda dele. Não é porque todas nós vivemos com os afazeres da igreja, do ministério, da família, que estamos preparadas para a volta do nosso Senhor. Então, aqui Jesus deixa muito claro que todas eram virgens, mas que nem todas estavam munidas da palavra e da companhia do Espírito Santo. Isso é muito forte, isso é algo para os nossos dias, né? E ali 5 levaram o azeite, e as 5 imprudentes não tinham reserva, né? E Jesus faz questão também de complementar. Se vocês olharem aqui na palavra, algumas versões vão dizer que elas toscanejaram, outras vão dizer que elas dormiram, outras vão dizer que elas cochilaram. E Jesus em nenhum momento discrimina ou recrimina o fato delas dormirem, sabe por quê? Porque Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós somos pó e que nós somos falhas e que em alguns momentos nós vamos dormir. Mas Jesus ressalta que ao ouvir a voz do noivo, todas elas despertaram, porém algumas não tinham reserva. Então, irmãs, nós vamos dormir, nós vamos cansar, nós vamos toscanejar, mas é nesse momento que o Espírito Santo acende a nossa reserva. É nesse momento que ele faz assim, ó, Luciane,
tu tá triste hoje, lembra o que a palavra diz? Não andeis desanimado. Luciane, tu tá cansada hoje, a palavra lá em Isaías diz que eu sou o Deus de todas as coisas, que você não deve andar cansada. Esse é o nosso óleo. Então, a gente não deve se culpar, irmãs, porque muitas vezes a gente desanima, a gente dorme, a gente cansa. O que a gente não pode é permanecer dormindo, é permanecer sem a reserva, né? E Jesus, é aí que ele nos alcança, porque é no momento da nossa fraqueza que ele nos olha e diz, bom, agora você está totalmente rendida, você está cansada, você está, né, abatida, vamos lá, te pego pela mão e te levo de novo. E aí aquela nossa reserva que estava ali, ela acende e a gente retoma, né? Outra coisa também que Jesus, ele nos dá tudo, mas tem algo que ele não pode fazer, e a palavra dele deixa muito clara, ele diz que ele está na porta batendo, mas que depende de nós abrir. Ele é cavalheiro, o Espírito Santo, ele não arromba portas, ele não faz isso, ele é doce, ele é delicado, ele é tranquilo, então o Senhor, ele vai bater, só que se a nossa reserva, ela não tiver ali, nós não vamos abrir, mano, nós não vamos saber reconhecer a voz do Espírito Santo, né? Todas elas levantam para ir ao encontro do noivo, e aí eu convido vocês a entrar lá naquele lugar que elas estavam, e vocês ficam imaginando elas se batendo ali, né? E agora, acabou a reserva, o que eu tinha tá pagando, me empresta a tua. Mas tem coisas, irmãs, que os outros não vão poder fazer por nós. Tem unção que Deus deu a cada um, e ela não pode ser transferida. Não tem como, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que ter disciplina, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que levantar cedo, não dá tempo de orar de dia, levanta cedo, levanta um pouco antes, dorme um pouco mais tarde, sabe? Porque tem coisas que a gente só vai conquistar na busca, na intimidade com o Espírito Santo, e aí, quando chegar esse momento, Jesus deixa muito claro ali, né? Com esse exemplo, eu não vou poder olhar para o lado e dizer, Lana, me empresta o teu azeite. Gesa, meu azeite está acabando, me dá um pouquinho do teu, eu preciso. Elas vão dizer para mim, não, Lu, tu também tinha a mesma unção, tu estava sobre o mesmo ensinamento que eu, a mesma palavra que Jesus entregou para mim, ela entregou para ti, né? Então tu precisa buscar, vocês precisam buscar, cada um precisa buscar a sua unção com o Senhor, né? E aí, nesse momento, elas vão, eu fico imaginando elas correndo lá, buscam azeite, conseguem comprar. Olha só, Jesus não fala aqui que elas não conseguem, gente. Vocês estão entendendo? Elas conseguem, só que não dá mais tempo. Acabou o tempo, a porta se fechou. E aí ele olha para elas e diz, eu não as conheço. Eu não as conheço. Então, assim, ó, existe um tempo, existe uma promessa, essa promessa é para todas nós. Ela foi derramada. E é para todas nós, irmãs. E a gente precisa estar alerta e atenta ao tempo, porque, gente, assim, para mim, aqui, o tempo passa tão rápido. Eu acordo de manhã, daqui um pouco passou o dia, e os afazeres da casa, atendimento aos clientes, né? E o dia vai passando, e aí a gente fica, né, eu fico assim, nossa, Senhor, hoje eu orei pouco, hoje eu li pouco a Bíblia, hoje eu, né, então eu tô aprendendo também, assim, a ter uma disciplina, né, eu levanto de manhã, eu faço meu devocional, de tarde, quando o bebê dorme um pouquinho, eu me livro do celular, né, ele dorme ali uma horinha, eu vou lá, eu recarrego as minhas energias, porque eu preciso de Jesus, gurias, eu preciso dele, eu preciso dessa unção, porque senão eu não consigo chegar no final do dia, né. E aí eu fico me perguntando, Senhor, a gente não sabe o dia nem a hora, ele falou aqui, né, a última frase aqui no versículo 13, ele disse, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós não sabemos, nem o filho sabe, outra palavra ele diz que quem sabe é o pai, né? Então vamos vigiar, irmãs. Algumas observações importantes também, né, com relação a essa palavra, é aquilo que nós estamos refletindo na vida das pessoas, né, nós não podemos compartilhar o nosso óleo dessa forma que Jesus fala, mas nós podemos ser luz e influência na vida dessas pessoas, né, nós podemos distribuir aquilo que nós estamos aprendendo, né, e uma forma de nós estarmos compartilhando é o devocional da manhã, é tão importante, sabe, irmãs, tem uma coisa que eu
gosto muito, e eu não estou discriminando ninguém, é abrir a minha câmera, porque às vezes o Espírito Santo fala comigo através do sorriso de uma irmã, através do olhar de uma irmã, sabe? A pandemia, ela nos trouxe as máscaras, a gente perdeu a visão da feição das pessoas. A gente ia para a igreja, a gente não sabia o que a pessoa estava pensando, ou se ela estava sorrindo, se ela estava chorando, né? E aí nos trouxe a internet, e aí às vezes a gente vem assim para uma reunião, e aí eu olho para algumas irmãs que estão com a câmera aberta ali, e o Senhor fala comigo de forma tão grande, através de um olhar doce, através de um sorriso, né? E ali o Espírito Santo renova as minhas forças, e eu entendo que lá do outro lado, em outros estados, tem irmãos e irmãs que estão recebendo a palavra, estão sendo alimentados, né? A gente não sabe os desafios que as pessoas têm do outro lado, a gente não conhece, né? E às vezes as pessoas são alimentadas dessa forma, né? Contem com os irmãos para orarem nos momentos de dificuldade, né? Compartilhem uns com os outros. Eu compartilho muito com as minhas líderes, a Ana e a Elisa, as minhas fraquezas, porque às vezes a nossa reserva, ela realmente fica pouca, mas é com a oração das irmãs, com a intercessão dessa comunhão que nós temos, que as coisas acontecem, irmãs. Se arrependam dos seus pecados de imediato, não esperem para amanhã, queridas. Vocês viram que pecaram, já se coloquem em oração, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. A gente precisa o tempo todo vigiar, peçam ao Espírito Santo que tragam clareza para vocês dos seus erros. Pecado, a gente se arrepende quando tem consciência dele. Sabe aquela oração genérica? Jesus perdoa todos os meus pecados, amém. É difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente pode ter magoado alguém, machucado alguém. Eu gosto muito de cuidar as palavras que eu uso, principalmente na escrita. O WhatsApp, irmão, é uma bênção, mas para trazer contenda e destruição, ele é ótimo. Porque às vezes a gente escreve de uma forma e a pessoa que está lá do outro lado lê de outra. Época de política, então, teve gente aí se matando e brigando por causa de conversa no WhatsApp, né? Então, assim, vamos vigiar até as palavras que a gente escreve. Leiam elas antes de mandar, queridas, porque nós somos corpo. Nós refletimos a luz de Cristo, né? Nós estamos aqui para brilhar por Ele, enquanto Ele não vem, a gente está preparando o caminho, né? Estamos influenciando pessoas. As pessoas precisam entender que o nosso caráter é definido por Cristo. Nós somos seres celestiais, nós não pertencemos a essa terra. Nós precisamos ter esse tato. Leiam as palavras antes de enviar, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado não são cristãs, não conhecem e não servem ao Jesus que nós servimos. Elas não têm ideia do quanto Ele é amor. E eu, para encerrar agora, já terminando, meninas, eu quero compartilhar um texto com vocês. Outro dia eu comentei com a Ana que o Espírito Santo, ele me toca de uma maneira muito, assim, que às vezes me deixa um pouco, né, abalada, porque eu choro muito. Quando o Espírito Santo vem e me toma, eu choro. Um dia eu até disse para ele, Espírito Santo, não tem como eu sorrir, né? Porque tão mais faz o choro, deixa a gente com a cara inchada, vermelha. E às vezes as pessoas acham que a gente está com um baita problema e não é o toque do Espírito Santo lavando a gente, né? Derramando as águas, né? E aí eu já fui em igreja visitar, que eu fui tão tocada, mas aí o ministrante da palavra achava que eu estava com um problema tão grande e não era, né? É os pré-julgamentos que a gente faz, era o toque do Espírito Santo. E esse texto, toda vez que eu leio ele vai ser um texto lido mesmo, tá? Porque esse texto é um texto estratégico, é um texto quando o meu olho está acabando, eu olho para ele e eu me deleito, e eu me derramo e eu choro. Então eu quero convidar vocês, se vocês puderem aí do outro lado, fechar o olhinho, tá? E entender esse texto como uma oração, como algo que vem do coração de Deus, assim como veio para mim, que vá para vocês, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. O texto diz assim: não se sabe ao certo a data do seu nascimento, porém, ele dividiu a história em dois, o antes e o depois. Nasceu sem qualquer prestígio, como uma pessoa comum, sem riqueza, sem influência, sem oportunidades. Filho de um estudante e se tornou um carpinteiro, um homem simples, um irmão, um amigo, um filho. O início da sua vida foi totalmente normal, apesar da graça que foi seu nascimento. Também foi um carpinteiro, e aos 30 anos saiu para pregar. Suas viagens foram feitas a pé, sem carro, sem bicicleta, sem cavalo ou charrete, de casa em casa, cidade em cidade, vila em vila.
nunca ultrapassou uma área maior que o estado que eu moro, que é o Rio Grande do Sul. E os seus ensinamentos foram ministrados por apenas 3 anos, menos que o mandato presidencial, um período do ensino médio ou o tempo de um financiamento de automóvel. Pelos seus milagres, ele foi visto como profeta. Multidões vinham até ele, mas ele só tinha alguns fiéis seguidores. E isto só mudou após a sua morte. Ainda assim, a sua mensagem cresceu. Não pelas publicações de vídeos, não havia imprensa, telefone, Facebook, YouTube, e-mail, Skype, não tinha nem internet, irmãs. Apenas pessoas dizendo o que ele disse, ensinando o que ele ensinou, buscando fazer o que ele fez, tentando viver como ele viveu. Ele falou para grandes multidões, mas passou a maior parte do seu tempo com poucos. Passou com homens simples, homens comuns, marginalizados, enfermos, donos de casa, estrangeiros, crianças, maridos, homens de negócio, filhos, irmãos, pais, soldados, servas, alunos e especialistas. Mas mesmo assim a sua mensagem cresce e cresce. Ele nunca escreveu um livro, mas a sua história é a mais contada do que qualquer assunto e qualquer pessoa. Ele é o centro do livro que é o mais vendido no mundo e o assunto principal de outras milhares de histórias. Esse livro foi traduzido em 1.500 línguas, cerca de 40 milhões de cópias são impressas anualmente e são vendidas. As versões estão em nosso computador, tablet, celular, seu nome é conhecido em todo o globo. De casa em casa, cidade em cidade, vila em vila, durante mais do que a duração de impérios, reinos, ditadores, dinastias, presidentes, guerrilhas, revoluções, nações e ideologias. Nunca Jesus produziu poema, pintura, letra de música, mas a sua vida é inspiração para inúmeras canções, poesias, filmes e obras de arte. Nunca levantou um exército, não viveu em palácio, não foi imperador, não foi ministro nem presidente. Sequer Jesus fundou uma religião, mas ninguém foi tão adorado ou teve tantos seguidores. Morreu aos 30 e poucos anos, sem filhos, sem herdeiros legais, sem um exército para defender a sua causa. Simplesmente ele tinha amigos, seguidores, estudantes, homens simples, homens humildes, os marginalizados, os enfermos, as donas de casa, os estrangeiros, as crianças, os maridos, as esposas, como eu e como vocês eram os amigos de Jesus. Ele é indiscutivelmente o homem que pisou na face da terra, mais influente, exaltado, reverenciado, adorado, caluniado, odiado, provocado, controverso. Ele foi divisor, ele foi citado, celebrado, ele foi temido, imitado, condenado, louvado, rejeitado, aclamado e também famoso. A mim, ele trouxe libertação, consolo, vida em abundância, restauração. Ele trouxe salvação. Mas quem seria Jesus para vocês? Ele seria um homem ou ele seria muito mais do que isso? Então eu pergunto nessa manhã para cada uma de vocês: quem é ele? Quem é ele? Vocês estão prontas, queridas, para seguir nessa jornada com ele? Se vocês ainda não estão, amadas, arrumem as suas lamparinas. Ele vem. Os tempos estão tão difíceis, nós estamos vendo os sinais acontecerem. Aqui na minha região, está todo mundo embaixo d'água. As famílias chorando, sofrendo, clamando. Ontem eu acordei com a minha casa cheia de água aqui também, não pude entrar no devocional. Mas a minha lamparina estava cheia, enquanto eu secava o chão, eu dizia: Jesus, eu te adoro, Senhor, é por ti, é para ti. É pelo Senhor. Então, queridas, em tudo deem graças. Em tudo o Senhor é bom. E Ele vem e o nosso tempo de sofrimento, ele acaba. Mas estejam prontas, porque eu quero ver os rostinhos de vocês lá. Eu quero estar na glória com vocês um dia, amadas. Quero poder desfrutar dessa maravilha. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu testifico nessa manhã que é através dele que nós encontramos a cura, a libertação. Eu sei quem eu era e continuo não sendo nada, mas ele é tudo. Mas eu sei, eu conheço a minha história
Eu sei que eu não tenho uma história bonita, mas ele é especialista em transformar lixo em obra de arte. Ele é especialista em transformar a pedra bruta em diamante. Então, creiam, amadas, creiam. A minha oração é que o Senhor tenha ministrado muito forte no coração de vocês nessa manhã. E que o dia de vocês seja um dia abençoado e que essas palavras elas possam soar na mente e no coração de vocês quando a nossa lamparina estiver se apagando. Porque existe só um foco e só um alvo, que é a salvação. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. As minhas lamparinas estão acesas. Glória a Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. E aí, o que ele diz? É só bater que eu vou abrir para você entrar. Ele está esperando a gente bater para ele entrar. E às vezes a gente quer muito. Eu não louvo não, tá, gente? Não louvo não. Mas enquanto ela falava, esse louvor estava batendo aqui na minha mente e eu quero que depois você ouça. Terminar aqui, coloca aí, você vai limpar a casa, você vai sair, coloca um louvor e ouça, vai ouvindo esse louvor. No santo lugar onde a gente quer estar, né? Então, que a gente possa dar ouvido à voz do Senhor. Que a gente possa estar sensível ao chamado dele. As coisas têm acontecido de uma maneira muito rápida. Eu tenho visto a palavra se cumprir de uma maneira muito rápida. E eu tô vivendo, Lana, tô vivendo um momento assim que eu fico olhando para as coisas, será que vale a pena ainda eu correr tanto? Será que agora não é só o momento de eu fazer a vontade do Senhor, de me entregar? Porque as coisas estão acontecendo de uma maneira desordenada. E por estar acontecendo tanta coisa, a gente acaba colocando Deus de lado ali, né? Aonde a gente deveria estar lá batendo na porta. Porque ele tá falando, vem, 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 vem. E às vezes eu não entendo por que as pessoas trocam uma manhã dessa por qualquer outra coisa. A Luciane tinha compromisso, né? A Mária falou assim, dá a palavra para ela, a oportunidade para ela logo no início, porque ela precisa sair. E aí ela, sensível à voz do Senhor, o que ela fez? Ela desmarcou, porque Deus é a prioridade. Deus ele tem que ser nossa prioridade em tudo e em todo momento. Glória a Deus, aleluia. Meu filho, tema a Deus, o Senhor. Não, né? Esse aqui não. Peraí, gente, eu preparei aqui um versículo para falar com vocês. Já até me perdi, meu Deus. Ai, gente, eu separei um versículo para falar com vocês e ele tá aqui, mas sumiu. Amém. Então não era de Deus. Glória a Deus. Mas amém. Tá aqui. A palavra tá aqui aberta. E o versículo ele tá aqui em algum lugar, mas não tá nas minhas vistas. Amém. Não era de Deus, então. Glória a Deus. Eu pedi ao Senhor uma palavra e realmente não era essa. Mas eu quero dizer para vocês que não troque esse momento, essa manhã, por qualquer outra coisa. Dê prioridade. Dê prioridade porque Deus tem nos chamado de uma maneira muito intensa. Nas madrugadas que a gente desperta aí sem sono, não é só sem sono, não é insônia. Deus está nos convidando a orar, sabe? Naquele dia que nada está acontecendo, você preparou, você pegou sua agenda, tem aqui minha agenda. Preparei toda uma agenda para seguir. Não está fluindo, não está dando errado. Estão desmarcando comigo nas ligações, não está acontecendo. Deus está te convidando para orar. É assim. Então, esteja sensível à voz do Senhor. Não troque qualquer coisa, qualquer momento, que não seja para estar na presença do Pai. Amém? Espero que Deus tenha falado com vocês. Estejam com suas lamparinas acesas, sejam prudentes, porque a qualquer momento, qualquer hora, a gente sabe que Jesus vai estar ali, escancarando as portas. Se a gente estiver cochilando, se a gente estiver brincando, se a gente estiver fazendo qualquer outra coisa, a gente vai ficar
né? Espero que vocês tenham... Essa foi a palavra que eu recebi hoje. Espero que Deus tenha falado com vocês. Amém? Maria do Socorro quer falar alguma coisa? Ou é só um amém? Não? Glória a Deus, então. Auri, você consegue fazer a oração, finalizando? E eu não sei, tem alguma pastora aqui, gente? Eu sou meio perdida ainda com os nomes. Se tiver algum pastor ou missionário aqui para dar a palavra final. Amém? A missionária Thelma. Então você ora, Auri. Você ora e ela dá, então, a bênção apostólica? Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu marcaste este momento de nós contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela ministração que desceu dos céus e preencheu o nosso coração. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós não tivemos impedimento, Senhor. Porque nós lutamos, nós corremos, nós queremos, e muitas vezes o inevitável acontece, até proveniente da chuva que Tu mandaste para nós. E ficamos impedidos, Senhor, de entrar entrar em comunhão com os irmãos, participar desse momento. Mas, ó Pai, muito obrigado, porque falhas humanas acontecem, mas quando nós desejamos ardentemente, acontece o nosso momento contigo. E nós te louvamos, Senhor, porque isso só foi possível por conta da morte do Teu Filho na cruz do Calvário, que nos ligou, que nos deu, ó Pai, o privilégio de nós irmos direto a Ti. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que tiveram presentes, ó Pai, aqui nesse devocional. Pai, nós queremos Te louvar pela palavra que foi ministrada no nosso coração. Pai, que nós desejemos ardentemente ser parecidos contigo, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, continua ministrando sobre nossas vidas. Continua ministrando, Senhor, sobre a vida da Lana, sobre a vida da Luciene, Senhor, sobre a vida da pastora Mália, sobre a vida das pessoas, ó Pai, que tem reservado um momento para Ti. E, ó Pai, e ministra também sobre a vida daqueles que não têm tempo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que não seja tarde demais, Senhor. Ó Pai, desperta a Tua igreja, Senhor, porque Teu Filho está às portas. E nós queremos, Senhor, nós queremos contemplar a Tua igreja no santo lugar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, nós queremos Te louvar e Te apresentar, ó Pai, a nossa caminhada por aqui. Pai, nós queremos Te apresentar o nosso final de semana, Senhor, que já começou. Que Tu estejas à frente, Senhor, nos abençoando, ministrando sobre as nossas vidas, abençoando nossas igrejas, as programações, ó Pai, que estão para acontecer, ó Pai, que simplesmente o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, para que nós possamos, ó Pai, continuar sentindo esse prazer gostoso que sentimos aqui nesse devocional. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui representada. Abençoa a vida das pessoas, de todas as 33 pessoas que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Continua abençoando a vida da irmã Luciene. Abençoa, ó Pai, o sul do país, do momentos difíceis, ó Pai. Nós queremos Te apresentar, ó Pai, a localidade onde a irmã Luciene mora. Pai, Tua serva está lá. Ó Pai, derrama da Tua unção, para que ela continue, ó Pai, sorrindo, apesar das lutas, ó Pai. Porque não é outra coisa, é a Tua unção que nos faz sorrir,
na hora do pranto. Ô, Pai, muito obrigado, Senhor. E continua carregando a tua filha nos braços. Quando tiver difícil a sua caminhada, consola, Pai, carregando nos braços, porque nós sabemos que é possível. Continua abençoando todos os nossos irmãos que têm vivido momentos difíceis. A terra treme, a água não é sobreabunda, Pai, mas a tua graça é suficiente a nós. O Pai, então, dá-nos essa firmeza, essa certeza de olharmos o problema e contemplarmos a solução, porque a vitória é garantida no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que te abençoam serão abençoados. Então eu te abençoo no nome de Jesus, que toda seta contrária, que toda estratégia maligna nesse dia caia por terra sobre cada um que estão aqui representados, seus lares, suas famílias, sua parentela, e que o Senhor venha salvar e libertar aqueles ainda que não foram alcançados, que as escamas caiam dos olhos e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e a casa de cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Amém. Ótimo dia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.